Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os medos e a mentalidade, mudança de mentalidade, para nós vencermos alguns medos que nos impedem de crescer, né? Hoje eu tive uma visita de um amigo e ele estava muito preocupado, né, com a situação da sua vida, né, de empreendedor. Ele é um jovem empreendedor. Chegou para mim e disse assim, nós numa conversa, né, até mesmo informal, né, de amizade mesmo, ele me perguntou: Leandro, o que eu posso fazer para para mim me libertar, ao menos um pouco, desse medo que eu tenho de ter saído da CLT e agora eu montei o meu negócio e às vezes não dá o movimento que eu espero que dê e outras vezes também é satisfatório. Mas o problema é que eu tenho medo de que será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar os meus boletos, meus compromissos, né? Aí eu ouvi ele, vi que de fato isso estava, né, perturbando ele, né, tirando a paz dele. E o que é natural, né? Alguém que ficou muitos anos na CLT, nós sabemos, né, que a CLT ela te dá, entre aspas, um certo conforto, né, uma certa estabilidade. E essa estabilidade ela faz com que tu vá vivendo a tua vida de forma que tu pode contar com aquele valor, faça chuva ou faça sol, né? Tu não está preocupado se o teu patrão, né, o teu empregador, se ele vai ter ou não aquele recurso para te pagar no final do mês. Tu simplesmente quer, né? Tu prestou o teu serviço e tu quer nada mais justo do que aquele valor, né? Tu não está se importando com a quantidade de boletos que ele paga durante os dias, né, os compromissos com impostos, fornecedores, trocas de material, logística que dá na trave muitas vezes, né, material que chega variado, etc, né? Logicamente tu não te preocupa com essas questões mais administrativas, né, e que faz parte do negócio daquele que te contratou. Agora, no momento que você é o empreendedor, no momento que ele, né, é a pessoa que faz a gestão desses boletos, desses pagamentos, né, ele é uma empresa pequena, né, de pequeno porte, né, onde ele trabalha, né, por enquanto, ele tem que fazer tudo, né, o pagamento do seu aluguel, né, da sua água, da sua luz, as compras, né, com os insumos que ele precisa para trabalhar nesse ramo dele e ali ficar prestando o serviço dele e também fazendo, né, o seu marketing, né, trabalhando nas redes sociais, como isso ele faz muito bem, para angariar o seu cliente, né, no seu nicho de negócio, trazer então essas pessoas para a empresa dele. E ele está notando, né, que não é bem assim, que ele tem sim um sócio, que esse sócio nada mais é do que o governo, né, através do pagamento excessivo de impostos, que por sinal estão cada vez maiores e taxas que estão surgindo de todos os lados, principalmente nesse ano de 2025, não é só eu que estou falando isso, uma série de outros amigos estão me falando a mesma coisa, que estão enfrentando em suas empresas, e a gente apenas ouve, né?
fica até mais, digamos assim, desconfortável nós falarmos abertamente o que a gente pensa de tudo isso, né? Mas que quer me parecer que tem algo errado aí, e muito errado, né, na situação econômica do país. Porque visto que atualmente se arrecada nunca antes nesse país, né, na história desse país, houve uma arrecadação tão grande em relação a impostos. E o que nós estamos tendo é não uma quitação de dívidas, pelo contrário, a dívida do país ela aumentou. Então, ao passo que se arrecadou tantos impostos assim, está se arrecadando, que já são na casa aí de trilhões, a dívida e as despesas internas do país e como um todo, até mesmo diminuição de inflação, a economia como um todo deveria estar respirando melhor, né? Seria uma lógica, mas não é isso que nós estamos encontrando atualmente nesse ano de 2025, muito pelo contrário. Diversos empresários e empreendedores estão buscando alternativas para sair do país e ir para países vizinhos aqui da América Latina, o que não é nada bom, né, para a nossa economia, tanto local quanto do país. Porque à medida que um empresário ele deixa de investir em infraestrutura aqui no nosso país, quem tem a perder? O povo, nós temos muito a perder, porque essa economia, todo esse dinheiro, todo esse recurso de geração, né, de energia, digamos assim, ele estará indo para outras mãos e não para as nossas. Então, essa é uma outra situação, né, que não é o assunto principal desse vídeo. Eu apenas dei uma pequena abordada, né, sobre a situação atual para também contextualizar, né, os medos que esse meu amigo veio me falar, da dificuldade que ele está enfrentando em tocar o negócio dele, que é um pequeno negócio, né? Ele é um empreendedor, né? E o que então eu falei a ele? Inicialmente, é que todo negócio possui a sua dificuldade de alavancagem, né? Até mesmo para que ele seja mais conhecido, apesar dele ter já um network e uma clientela razoável, ainda é pequena em relação aos números que ele quer alcançar, né? E até aí é natural, porque ele está iniciando essa caminhada, né, no empreendedorismo. Como eu disse antes, ele estava saindo, já saiu, né, da CLT e ainda carregava alguns vícios, entre aspas, até mesmo de conformidade, né, de aceitação de alguns pontos e não de busca, né, de fato buscar alternativas diferentes para o negócio dele, para atrair o seu cliente. Agora ele está na outra posição. E isso é positivo, porque ele terá que ser mais criativo, né? Ele terá que criar também novas alternativas, tanto para o seu negócio local, como atração, né? Pontos atrativos, como também o trabalho dele ser feito com muita dedicação, com muito empenho, responsabilidade e disciplina no trabalho que ele está se propondo a prestar, né, de serviço à sociedade. E tudo isso, naturalmente, também vai trazer novos clientes e novas oportunidades de negócio para ele. Foi isso que eu falei a ele. Sim, tu tem o sócio, né, que é os impostos que vão te cobrar e tu deve sim pagar
todos eles e não sonegar, né? Como nós também sabemos que muitos acabam fazendo pela carga excessiva, né? Tributária e de outros problemas, né? Que acarretam, né, a diminuição do lucro do empresário. Mas eu disse que honestamente ele sim, ele deve então colocar num plano de ação também esses custos, porque isso faz parte do crescimento. Não tem como tu querer crescer de fato se tu não seguir as regras do jogo, né? E qual é o jogo? O jogo é estabelecido com questões fiscais, tributárias e pagamentos de impostos. E depois o que sobrar de tudo isso aí, que é o teu lucro, né? Para te poder reinvestir no teu negócio. Ainda terá que reinvestir no negócio dele, também com cursos, com mentorias, além dos seus insumos normais de trabalho, né? De produção, do que ele precisa para prestar o seu serviço. Então, aí nós vemos que o desafio ele é cada vez maior. E essa é a vida do empreendedor, né? É tu vencer a cada dia um medo diferente. Foi isso que eu disse a ele. Assim que tu vencer um primeiro medo que tu tenha, ou que seja um primeiro obstáculo, vão surgir novos obstáculos, novos desafios e por isso mesmo novas instabilidades emocionais, né? Para saber como que vai lidar com tudo isso. Falando e vendo, né, grandes empresários e grandes nomes do Brasil, eles passaram e passam até hoje por dificuldades também nesse sentido. Uma grande demanda, né, de pagamentos que devem ser feitos, também folhas de pagamento muito grandes, né, para administrar, mas nem por isso eles desistem, né? Nem por isso, então, eles baixam a sua cabeça diante das dificuldades. Muito pelo contrário, ele vai empenhar muito mais a sua energia, o seu tônus, né, vital, para que encontre uma solução. E há soluções. É para isso que o empresário, ele e o empreendedor está no negócio. Ele tem um negócio assim que é para justamente ele se desafiar e ele procurar então, com tudo isso, novas alternativas para o seu público, para o seu nicho, né, de negócio. E como eu falei para ele, muitas vezes a ansiedade também de querer resolver aquela situação da melhor forma possível, muitas vezes não vai ser naquele momento. Ele sim deve buscar então uma mentoria, se ele tiver condições disso, de pagar, e se não puder também tem, né, o Sebrae, tem também outros órgãos que podem também auxiliar, assim como até mesmo no YouTube, de graça, né? Se tu procurar por aquele nicho, né, específico para se desenvolver mais. Então, há recursos para, digamos assim, né, debelar essa dificuldade, né? Sair dessa dificuldade e ter a vitória, né? Ter a solução sobre toda aquela dificuldade. Mas o importante é que não se desista. Foi isso que também eu falei a ele. Eu posso dizer que também tenho, né, o meu pequeno empreendimento e já há algum tempo, e no início também não foi fácil, como nunca é fácil a ninguém. Então eu falo também e falei a ele também com base nas minhas experiências, do que a gente atravessa no dia a dia, né? Em termos de dificuldades, de competitividade, né? Agora todo mundo tem o seu lugar ao sol, né? Basta que você acredite. É isso que eu disse a ele. Acredite, sim,
que vai dar certo. Assim como você, no início, viu que essa era uma oportunidade de negócio, esse teu ramo de trabalho, de prestação de serviço, e agora tu já implantou esse plano, né? Essa estratégia já está sendo implantada, agora pode ver que o nível de dificuldade ele até pode ter aumentado, mas que muitos desafios já foram vencidos. E isso então deve ser de mola propulsora para alcançar outros ainda maiores do que esse. Daqui um pouco, os teus horários vão estar tão lotados que tu terá que então pensar em alguém para te ajudar. Foi exatamente assim que eu falei a ele. E aí a tua mentalidade vai ter que já aceitar que fisicamente você não consegue mais prestar tantos serviços e chegar num número esperado sem a ajuda de outros. E aí sim, preparar então um auxiliar, né, um colaborador, para que então tu vai escalando esse negócio cada vez mais. Claro que ele está no nível ainda de estar mais solitário, né, nessa caminhada inicial, mas vai chegar no nível em que um colaborador vai ser necessário. Só que para chegar esse colaborador, muitas vezes também tem que ter uma mudança de mentalidade para aceitar que existem situações sim que está na hora de dar um novo passo, né? Essa que é a escala, né, do negócio, que é chamado, né, para um outro nível de faturamento, vai ter também um outro nível de desafios, né? Mas é isso que faz parte, é esse que é o jogo, né, de toda essa situação do empresariado, né, do empreendedor, né? E que bom que tem pessoas que se atrevem com toda essa dificuldade que possa ter, né, de ter o gosto, né, ter aquele sangue nos olhos para renovar a cada dia a sua vontade, levantando cedo, indo dormir até mais tarde, elaborando planos para o dia seguinte, novas estratégias, e tudo isso faz parte do processo. Foi isso também que eu falei a ele, né? E você, se está iniciando agora na tua vida, né, na sua vida, né, de empreendedor, de empreendedora, já está notando, né, que não é bem assim, né? Fique tranquilo, fique tranquila, porque a tendência é ter muito mais desafio ainda. E que bom que tenha, né? Encare isso como uma motivação. Não pense que não coloque, né, o seu foco só naquela dificuldade, que eu não vou conseguir vencer, mas se acontecer tal coisa, mas se... Então, quer dizer, não fique preso num futuro que ainda não aconteceu e nem num passado que possa ter sido complicado. Foque no teu presente. Foque naquilo que você já resolveu, que já venceu do passado e que te levou até agora num outro nível. Mas o meu nível está difícil, está complicado. Calma, respire, busque, como eu falei lá atrás, ajuda também, né, com o Sebrae, ajuda com uma mentoria no seu nicho, de alguém que possa te auxiliar mais nessa pequena mudança, né, de paradigma, né, de mentalidade sobre aquele assunto. Sempre tem um viés ali diferente que você não está vendo e alguém vai te falar. Agora não desista, não foque a sua energia no problema ou na dificuldade real ali. Tente olhar além, tente olhar em todas as situações em torno desse problema ou desse desafio, porque uma solução está ali. Apenas saiba visualizar e observar ela.
E tem solução, sim. Meu amigo, minha amiga, essa era a reflexão de hoje. Eu sei que foi um vídeo um pouco diferente, né, do que normalmente eu costumo fazer, né? Mas eu achei necessário colocar isso porque hoje eu pude ver, né, que tem sim pequenos medos envolvidos que podem prejudicar numa clareza de solução, né, de algo. Então, por isso que eu quis comentar, trazer essa experiência que eu tive hoje, né, com esse amigo, e espero que tenha feito sentido para você, né, tudo isso. Coloque aí nos comentários aí o que você achou, o que está vivendo também, e espero você no próximo vídeo. Fique com Deus, fique na luz e um grande abraço. Até lá.